Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao URB Podcast. Oi, Guilherme, tudo bem com você? Tudo tranquilo. Sabe o que eu acordei hoje pensando? Não, o que você Precisamos fazer um podcast sobre educação. Bom assunto. Acertei? Podcast sobre educação, você acertou. E olha que a gente está muito longe de eleições, porque normalmente começa a se falar muito de educação, que a saída do Brasil só tem uma saída, que é pela educação, e perde a eleição. Agora a gente está longe. É verdade. Mas eu também não sou candidato, então tá valendo. Podemos falar sempre, né? Mas você tá certo, a saída é educação. Como. Pois é, tá todo mundo certo, mas é que depois o pessoal esquece. Bom, mas vamos lá. Bora. Muita gente esquece, nem todo mundo. Educação é um assunto muito amplo, né? Muito amplo. E tem uma história interessante que a gente até deu notícia no Repórter Brasil, no jornal, que o Rio de Janeiro anunciou que está contabilizando resultados positivos no aprendizado, principalmente em matemática, mas outras disciplinas também, a partir da decisão de retirar o celular das salas de aula. Aquela história que gerou polêmica, que os estudantes não poderiam mais usar os celulares dentro da sala de aula. Isso porque o Rio de Janeiro foi o primeiro estado do Brasil que adotou a medida até antes mesmo de virar uma lei, né? Então eles já tiveram mais tempo também para ir contabilizando. Não sei se exatamente não tem nenhum outro município que já adotava, mas de qualquer maneira foi a primeira cidade que falou publicamente em adotar uma política, talvez, para todas as escolas no município do Rio de Janeiro. E a gente vai tratar isso hoje. Mas agora a gente vai falar com quem entende do assunto muito melhor que a gente, né? Claro, né? A gente fica Vamos lá, a gente está aqui trazendo a informação, trazendo a notícia, mas quem vai detalhar e está aqui com a gente, muito bem-vinda, inclusive, é a Catarina Almeida Santos. Catarina, muito prazer te conhecer, que bom que você está aqui. Olha, a Catarina é doutora pela USP, professora associada da Faculdade de Educação da UNB, aqui em Brasília, coordenadora da Rede Nacional de Pesquisa sobre Militarização da Educação e também integrante do coletivo Redes, um currículo que é só resuminho do currículo dela, né? Bem-vinda, Catarina. Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá. Prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre muito bom poder falar de educação e não falar só na época da eleição, né? Mas falar de educação sempre, né? Você estava brincando aí que a educação é a saída e isso é uma compreensão para o mundo, para quem entende do que é o avanço de um país, de uma sociedade, o processo civilizatório. Não teremos isso se não for por educação. Obviamente que não é qualquer educação. Né? É verdade. É verdade. E agora a gente tem aí como resultado, então, que realmente tirar o celular da escola parece que funciona. As crianças, os adolescentes estão começando a prestar mais atenção. Qual é a sua avaliação sobre isso? Inevitavelmente isso vai acontecer, né? Porque o celular, ele termina sendo algo que vai tirar a atenção, mas é mais do que tirar a atenção, né? O excesso de tela tem trazido outros problemas, inclusive com a questão da aprendizagem. Mas, obviamente, não basta só tirar o celular. É preciso que se coloque algo no lugar do celular. Então, se a gente vai tirar o celular das crianças, dos jovens, adolescentes, quais outros projetos vamos desenvolver dentro da escola para tornar essa escola mais atrativa, para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais fácil, né? Então, não é só tirar o celular. É preciso pensar nas estratégias que vamos desenvolver. Pois é, mas se a gente fosse comparar com outro tipo de distração, porque às vezes fica, mas distração, mas tem muita coisa que distrai. Realmente, tem muita coisa que distrai. Mas se fosse pensar só na distração, se tivesse uma revista, a criança poderia parar de prestar atenção na sala. O que chama atenção é que em alguns instrumentos que estão presentes nos celulares, algumas ferramentas como redes sociais, elas são naturalmente muito sugestivas. Às vezes as pessoas estão olhando o feed de Instagram, de qualquer perfil aí, e quando vai ver, perdeu 5, 10, 15 minutos só correndo aquele negócio e para porque deu cãibra no dedo, de tanto fazer assim. Mas, então, assim, eu acho que não é só um instrumento diferente que está ali. Tem essa questão da adesão das pessoas também, né? Na verdade, nunca foi o celular aparelho. Na verdade, certo. Nunca foi isso. É a mensagem que ele traz. É o que está por trás disso. É o que faz com que a gente fique tanto tempo olhando para a tela do celular. Então, quando a gente pega a questão das redes, desse mundo editado, de tudo muito rápido, de que você vai consumindo e vai cansando das coisas muito rápido e atrás de outras coisas, então você tem, num tempo muito curto, muitas informações e isso vai te distraindo. Então, a
revista não é uma distração, um livro não é uma distração, porque você está ali lendo e vai ter que ler a mesma coisa, concentrar naquilo, dedicar tempo para compreender aquilo. A rede social, esse mundo editado, não precisa disso, né? Então, quando você menos espera, isso, a gente não está falando só das crianças e adolescentes, isso está na nossa vida. A gente entra numa rede e aí a gente está falando da rede, mas pode ser filme, pode ser alguma outra coisa que daqui a pouco você vê. Só que tem uma lógica, inclusive, que é do aceleramento do processo. Os jovens hoje estão assistindo série na velocidade 2.0. Né? Então, veja como é que nós estamos acelerados. E, nesse sentido, aquilo que o celular traz acelera esse processo. Você vai consumindo tudo muito rápido. Se tiver um vídeo longo, você passa. Você não assiste tudo. Então, quando a gente está falando da tela, é sobre isso que nós estamos falando. Não é o aparelho, não é o meio, é a mensagem. Claro, perfeito. Nesse sentido até de aceleração mesmo, né? Todo mundo realmente tá aquela era do Twitter, né? Que você quer os textos cada vez mais curtos, mais rápidos. E a partir desse momento que a gente retira ali o celular, você acha que tem como a gente retomar aquele gosto por ler um livro longo, por conversas mais longas também? Essa atenção volta também? Dá pra gente recuperar? Então, na verdade, primeiro que a gente não entrou nessa de uma hora para outra e não sai disso de uma hora para outra, né? E o processo de aceleramento não está só na tela do celular. As cobranças que a sociedade vai fazendo de nós e tudo que estamos fazendo é tudo muito acelerado, né? Então, mas é importante que a gente saia da tela. Mas veja, quando a gente está falando de sair da tela, é porque, por exemplo, você pode pegar um Kindle e ler um livro inteiro. Mas a gente está falando de em que lugar que esses jovens estão. Eles não estão lá lendo um livro, né, por meio do aparelho digital. Ele está ali consumindo conteúdos que por si só já traz essa lógica de que tem que ser tudo muito rápido. Agora, eu tenho feito muito isso, inclusive, na universidade. Sair da lógica de que eu vou fazer o trabalho com a tela e voltar, por exemplo, a pensar cartazes, que os estudantes vão ter que pegar papel, vão ter que pegar estratégias, porque isso vai fazer, inevitavelmente, com que você interaja com o outro. Né? A tela é o lugar que você não interage com o outro que está no seu lado. Sim. Então, os estudantes ficam tentando fazer trabalho e mandando as informações um para o outro, na frente do outro pelo WhatsApp. Quando você vem para cá, você tem que pensar a estratégia do que eu vou escrever naquilo, de como é que eu vou colar, onde é que um vai colocar. Então, você precisa conversar com o outro. Então, esse é um elemento importante que vai eliminando aos poucos o isolamento. Mas a tela essa questão que você está falando assim, a gente vai voltar a ter o prazer de ler um livro. Quando a gente desacelera, você tem essa possibilidade. A tela você vai pulando partes. No livro você precisa ir para entender o processo, você precisa ir passo a passo, né? Agora, não vamos achar que é tudo uma coisa assim, eu fiz isso, tenho essa resposta. A gente tem aí uma complexidade desse processo. A gente precisa entender que não chegamos na lógica do uso excessivo de tela por um acaso. Não tem muito tempo que nós, né, a política apontava que a grande solução era ter tecnologia. Que a escola tinha que ter tablet, tinha que ter internet, tinha que ter tudo isso. Agora a gente meio que está retrocedendo em relação a isso para entender que o que nós tivemos, quais desdobramentos nós tivemos a partir desse uso excessivo da tecnologia. E aí não é para dizer que a tecnologia é o problema. É como nós estamos utilizando essa questão da tecnologia, né? E daí a gente tem grandes questões, por exemplo, com a IA, com a inteligência artificial, né? Como é que as pessoas já não produzem mais, deixam a inteligência produzir. Isso é um processo sério, sobretudo para quem está nesse início do desenvolvimento do pensamento, da escrita. Não é que não tenha consequências em todos nós, mas imagina você pegar a criança que está ali nesse desenvolvimento, né? Ainda lidando com essas questões. Agora um negócio interessante, falando do Kindle, né? Tem um livro, até já falei em outra edição aqui das nossas conversas, tem um livro que tem uma pesquisa interessante que chama A Geração Superficial, não estou lembrando o autor agora, mas o livro é esse, que ele mostra o seguinte, que foi feita uma pesquisa até nos Estados Unidos, que mostrava que quando a pessoa pegava o mesmo texto de um livro, lia num tablet, o estímulo cerebral ia para uma área, o estímulo ia para uma área do cérebro.
Quando ele pegava o mesmo livro, o mesmo texto, ele ia num Kindle, e aí eu não estou fazendo propaganda do e-reader, vamos dizer assim, um leitor Sim. que não tem pop-up toda hora aparecendo, não tem um banner embaixo de propaganda, não tem clique aqui e vai para não sei onde. Ou seja, era simulação de página de livro, a área estimulada da pessoa era outra. E aí o que eu acho é o seguinte, na minha pouca experiência nesse ponto, falta a gente dar essa oportunidade, porque eu tenho visto alguns casos, eu tenho 2 filhos em casa, que eles sentiram, primeiro reclamaram, como é que vão ficar sem celular e se pegar fogo? E aí tem vira um drama. É claro. Mas daqui a pouco eles já estavam achando aquilo uma boa, porque estavam conseguindo conversar mais com os colegas. E olhar para o colega, não que eles estivessem percebendo exatamente o olhar, mas a conversa mudou. Sim. Então tem que sentar para fazer um trabalho. E aí tem que negociar o trabalho. Aí tem que ver. Quer dizer, então eu acho que a gente volta a... Em vez de estar a serviço, a gente não está mais usando a tecnologia, né? A gente está a serviço da tecnologia, mas ao invés de usar a ferramenta ou ter a ferramenta disponível, a gente voltar a uma coisa meio artesanal, mas que talvez seja também uma descoberta para essa geração que precisa. Então, um ponto que eu acho que deve ser fundamental nessa discussão é: para que tanta tecnologia? Se às vezes estimular o método tradicional, ele pode dar uma volta maior, precisar de mais silêncio, de mais concentração, mas entregar um prêmio maior, que é uma coisa que a gente aprendeu a desenvolver tanto ao longo dos anos. Então, quem traz essa lógica de que a gente precisa de muita tecnologia, eu acho que também é uma lógica do mercado, né? Porque é muito impressionante, porque a gente tinha, lá no início da TV Escola, no início de chegar os laboratórios para as escolas, você tinha uma capacidade de entregar um monte de computadores em escolas que não tinha nenhuma sala, não tinha energia elétrica, não tinha nada disso. Então, essa necessidade desse uso exacerbado da tecnologia é uma ferramenta utilizada pela questão do mercado. E aí o mercado não tem muito compromisso com o desenvolvimento humano, com essa coisa toda. Ele tem compromisso com o lucro, né? Sim. Então, eu acho elementar, sobretudo para essa geração que não teve isso, essa questão de entender que eu tenho outras tecnologias, que a tecnologia do papel, a tecnologia do livro, isso também é tecnologia, né? E você tem outros caminhos, outras formas de desenvolvimento, isso que são bastante saudáveis, entender que a relação humana, que essa interação face a face, ela é muito importante. Você tem pesquisas no mundo mostrando, né, o quão esse excesso de uso de tecnologia, de uso de tela é prejudicial. Há pesquisas, inclusive, mostrando que a escrita à mão, ela é muito importante para o desenvolvimento do cérebro, de várias áreas do cérebro, a questão da escrita à mão, coisa que a gente há muito tempo já não faz, né, essa questão da escrita à mão. Só que você vai ter uma geração que não está escrevendo nem à mão e nem digitando, que ela fala. Né? Ela só fala. E tudo isso tem desencadeamento, mas não é só desencadeamento na questão do aprendizado. É na questão da relação humana. É na questão do processo civilizatório. É mais grave do que isso. E aí a gente vai ter, inclusive, a lógica da tela pelo estímulo da luz. Né? O tempo que você fica naquela luz no cérebro, isso também tem desencadeamentos outros. Então, a gente não precisa jogar a tecnologia fora, e aí a tecnologia está a serviço do nosso desenvolvimento, mas também não achar que os caminhos que nos trouxe até aqui podem ser esquecidos. Então, se a gente pega uma geração, que eu estou pensando na minha geração, que sou mais velhinha que vocês, suponho, que a gente aprendeu o que era ver o vinil, o CD, essas coisas todas. E aí você tem uma geração hoje que não sabe o que é isso, que não faz a menor ideia do que é isso. A gente passou por todos esses processos e está lidando com essa tecnologia avançada. Você tem geração que não sabe o que é isso e que não quer saber. Você tem uma geração que não vai saber o que é dinheiro, papel. Então tem vários elementos e a gente tem negado o aprendizado da história, né?
Faz parte dessa sociedade, inclusive extremada, a negar a história, negar esse aprendizado. Então, eu acho que tudo isso a gente precisa pensar nesse processo pensando aí a questão da escola, dos processos de escolarização, o quão importante que as nossas gerações, nossas novas gerações tenham essas relações, aprenda com os mais velhos, aprendam entre si, fora dessa coisa de ficar protegido atrás de uma tela que tem trazido aí tantos problemas seríssimos para a nossa sociedade. Essa geração, por exemplo, não sabe o que é esperar a hora do programa que ela gosta de assistir. Não precisa esperar. Não precisa, você dá play, tá ali. Já tá lá. Você pausa se você não quer ver. Isso. Não, realmente a gente sabia, E essa história do 2x. Não, esse negócio é preocupante. Que a pessoa não dá conta se ouvir um áudio de 40 segundos. Não. É verdade. Tem que acelerar, ouvir porque... rápido. O problema não é o áudio, é você imaginar que as pessoas estão acelerando os filmes, as séries. Elas aceleram para assistir os vídeos no YouTube. Então, assim, a gente está correndo tanto para quê? Essa pressa não vai nos levar exatamente aonde? E é muito doido, porque a gente imagina que as pessoas estão cada vez menos ocupadas em relação à questão do trabalho. As pessoas têm cada vez menos trabalho, assim, de ter que sair, trabalhar, ficar um tempo no trabalho e tal. E aí, em tese, você teria cada vez mais tempo. A lógica da tecnologia, inclusive, né? Não, você tem a tecnologia ali para acelerar os processos. Então, eu teria mais tempo. Mas não, e a gente corre cada vez mais. Não sei para quê. O negócio é que a gente tem uma quantidade tão grande de conteúdo que eu imagino que essas pessoas, né, esses jovens principalmente, queiram ter acesso à maior parte deles em pouco tempo. Então, eu quero assistir muitos vídeos, eu tenho que acelerar para conseguir ver muitos. Mas será que está retendo tudo aquele que ele está assistindo ali? Eu não sei se está correndo para ver mais ou se não está querendo aprofundar mesmo, né? em nada. Porque, assim, a questão do... Quando você fala assim, conteúdo, né, e a gente tem muitas informações. E informação necessariamente se transforma em conhecimento. Sim. Você tem lá um monte de informação, mas se você não retém aquela informação, não processa, não pensa, não analisa aquilo, que não se transforma em conhecimento. Então, tudo vai ficando muito descartável. Então, você vai acelerando isso, mas não vai tendo acesso a mais coisas. Tem um processo que as pessoas, né, que se vive também, que é quem é que ficou sabendo daquilo primeiro? Quem é que postou aquilo primeiro? Quem é que não faz muito sentido, na verdade, quando a gente vai pensar de forma mais aprofundada. Mas eu nem sei se eles estão querendo ter acesso a mais coisa ou estão tão acelerados, entediados, que ter acesso a muita coisa é descartável. Então, você vai passando, não vai retendo nada. Sem uma avaliação crítica daquilo também. Aí vem também a importância da alfabetização digital, né? Saber avaliar de forma crítica um conteúdo, porque eu acho que a tecnologia ela pode ser aliada também, mesmo no aprendizado, né? Sim, ela pode ser aliada. Eu acho que o Guilherme falou bem, né? Quando ela está a nosso serviço, não a gente a serviço dela. Claro. Então, a tecnologia, eu posso utilizar uma ferramenta para. Qual é a grande questão? Em todos os lugares do mundo, ela está sendo utilizada ao contrário disso, né? Ela não está favorecendo ao processo pedagógico, ao desenvolvimento, à construção do conhecimento, mas exatamente tirando o foco dessa construção. Então, era aquilo que eu falava no início, não é para jogar a tecnologia fora, ou todas as tecnologias, né? Mas exatamente como é que a gente usa a tecnologia a nosso favor e não contra nós. E aí, quando eu falo contra nós, humanidade. Né? Contra nós, sociedade como um todo, e não contra nós a favor de um grupo específico que quer lucrar com tudo isso, né? Mas eu acho que a escola... nessa questão da lei de redução de tela, teve um processo muito doido também, né? Que era aquela coisa assim... tinha escola que dizia assim, os professores não vão poder mais utilizar projetor, não vai poder usar mais aquilo. Não, mas é um absurdo também, né? Não, até porque a tecnologia é, por exemplo, o que me permite estar numa sala de aula e, de repente, chamar para uma conversa com os estudantes um professor que está num lugar... A gente fez aqui um programa que a gente já entrou ao vivo conversando com uma pessoa que estava no Polo Sul. Fazendo pesquisa. Isso cada vez mais comum. E olha que ferramenta maravilhosa, né? Sim. Agora, me lembra também a situação que passou o Santos Dumont no fim da vida, né? Que ele desenvolveu o meio de voar, né? Ficou encantado com aquilo e depois entrou em depressão quando viu que estavam usando a invenção dele para bombardear cidades e promover a morte. Então, quer dizer, não é que a gente lida mal com tecnologia normalmente. Sim. Parece que a gente tem que a lidar. Tem uma galera pensando assim, inventaram esse negócio aqui. Como é que nós vamos inventar o jeito mais desgraçado de usar isso e de arrebentar como estragar essa coisa boa? E aí depois, eu acho que com o tempo a gente tenta resgatar, tenta melhorar ou não, fica aquele troço
daquele jeito. Mas, de qualquer maneira, é importante que os pais e que as pessoas tenham uma visão crítica, porque às vezes você não vai conseguir convencer uma criança que está numa sala de aula que tem 20, 30 falando sobre a mesma coisa, que gostam da mesma coisa, a largar o celular na hora, ou a mudar de hábito na hora. Mas pelo exemplo, às vezes funciona, né? Então, assim, às vezes você usa menos, você para de não janta mais com o celular na mão e diz assim: meu filho, fica quieto aí, porque eu tenho que olhar aqui o que está dizendo fulano no Instagram, por exemplo. E aí isso faz diferença ou não? Faz, mas mais que isso, né? Quando a gente se debruça muito sobre essa coisa, pais, famílias, sobre essa questão do celular, você não está atento, inclusive, o que é que está acontecendo na vida das crianças, né? Você falou da questão da educação digital. Veja, a gente está lidando com essa questão do celular, das redes, dessa coisa toda, e é algo muito interessante, né? Porque, pensa, a gente não deixa uma criança andar sozinha na rua, atravessar a rua sozinha. Sim. A gente ensina ela como atravessar a rua, né? Como olhar para a questão do sinal de trânsito. Tudo isso a gente ensina. Mas a gente não ensina como ela lidar com as redes. As redes é como se fosse uma rua sem regras, sem controle. Mas é um mundo, né? Sem guarda de trânsito, sem sinal de trânsito. Então, essa questão da educação, né, da alfabetização digital ou da educação digital, que é importante para todo mundo, é fundamental que a escola faça, mas é fundamental que a família também faça. Os nós façamos, né? Uhum. Essa é uma responsabilidade da sociedade como um todo. O que a gente tem vivenciado e tem tido desdobramento na vida das pessoas com essa questão da não compreensão do uso das telas, do uso das redes e do uso com sabedoria, com comedimento, com tempo, isso tem tido desdobramentos seríssimos, desdobramentos na questão do adoecimento físico, psíquico e no perigo real de vida que crianças e jovens adolescentes sofrem a partir disso. Porque aqueles que estão por trás desse processo e que querem se aproveitar dessa tecnologia têm aproveitado e têm colocado em risco a vida de pessoas que não estão preparadas, ou dos vulneráveis, pensando aí a vulnerabilidade como aqueles que não conseguem, né, que não têm preparação para lidar com isso e tem tido desdobramento seríssimo. Então, essa é a questão da educação, dessa educação crítica para o uso da tecnologia, das redes, dos meios como um todo, é fundamental para a nossa sociedade. E prejudicando a saúde mental, isso também vai prejudicar o aprendizado, né? Porque uma criança que foi vítima de um cyberbullying, por exemplo, ela não vai chegar na escola tranquila, focada ali, mesmo sem o celular na mão na escola, focada em aprender, né? E aí, quando você está falando do cyberbullying, né? Eu tenho uma questão difícil para a gente discutir o que é esse bullying, né? Porque a gente não está dando nome para as violências que estamos sofrendo e tudo chamando de bullying, né? Então você tem ali violências que são de gordofobia, de racismo, de misoginia, que está acontecendo nas redes, que na verdade são crimes que estão acontecendo nesses, e que a gente tem tido muito pouco tempo, inclusive, para debater isso na escola. E não é pouco tempo no sentido do tempo, como a gente entende, mas de como a escola é atacada para não trabalhar essas questões, de como a escola é perseguida para não trabalhar essas questões. E aí a gente pensa que tem que trabalhar na escola fórmulas, regras de português e matemática, e não aquilo que atravessa a vida da população. Quando saiu a lei, que as pessoas falavam assim, o que a gente vai fazer? Eu falei, olha, a gente pode começar a trabalhar, inclusive, os temas que têm desencadeado o adoecimento com o uso das redes, das telas. Isso pode vir para o currículo, né? E aí os temas, não é a tecnologia em si. Quando você está sofrendo na rede, é porque você está lá sofrendo racismo, gordofobia, machismo, um monte de questões, né? Por isso que eu estou dizendo, o problema é a mensagem. Não é o meio, é o que a gente está vendo nesses espaços e o que isso tem desencadeado nas nossas vidas. A gente tem grupos nas redes que são coisas inimagináveis e que levam a crianças e adolescentes para fazer coisas inimagináveis que ameaçam essas crianças e esses adolescentes, que colocam a família dessas crianças como moeda de troca para elas fazer aquilo que não devem fazer. Então, como é que isso está no nosso currículo?
Como é que a gente não está discutindo isso no currículo da escola? Né? Então, por isso que eu estava dizendo assim, olha, a gente tem que tirar a tela, mas eu preciso levar os conteúdos que diz que eu não posso usar a tela. Que eu não posso usar o celular. Por que o excesso do celular? O que está levando? Né? Quais são os problemas que a gente está tendo do excesso do celular? Eu tenho que levar isso para dentro da escola. É para o jovem entender, né? Por que tiraram o celular dele ali? Ao invés de estar com o celular, eu vou debater, vou discutir por que o celular é um problema. E o que é que a gente está tendo como problema com o uso com o uso excessivo, né, do celular, que não é só na escola. O maior tempo que a criança passa na tela não é na escola. Com certeza. Não, e aí é o seguinte, e não é, a gente fala do celular, né? O celular é o mundo, tem tudo ali dentro, até a conta bancária que você acessa ali e faz o pagamento. Mas eu acho, o meu problema, eu tenho um problema sério é com rede social. Meu problema, para mim o calo aperta ali. Porque o celular, se fosse um joguinho, uma besteirinha ali, um negócio, eu acho que não ia colar tanto quanto esse negócio que ele é feito pra gente ficar preso. Eu me livrei disso, tô fora, já falei aqui também, não mexo mais com isso e acho que minha vida melhorou muito depois. Mas de qualquer maneira, o fato é, de alguma forma essa medida deve trazer resultados, sejam esses do Rio, independentemente da metodologia, positivos, se tem um sinal, uma tendência de melhora nesse sentido, né, de educação e de aproveitamento das escolas. Ah, sim. Primeiro, voltando à sua questão das redes, né? Obviamente que as redes têm sido os nossos grandes problemas, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que os tais jogos têm se tornado um grande problema na vida de adolescentes, de crianças que você usa através do celular. Então, novamente, né, o artefato, ele é importante pra gente. Ninguém vai viver hoje sem utilizar isso. Claro. Para trabalho, a nossa vida tá ali. A nossa vida sendo resolvida ali. Então, mas a gente precisa olhar o que é benéfico para a vida naquilo e aquilo que está nos prejudicando. Em relação à questão dos benefícios para a educação, da redução do uso da tela, não só não passar aquele tempo na tela, mas fazer uma educação sobre aquele processo. Porque você tirar o celular da criança na escola, ok, você vai ter mais tempo ali prestando atenção nos conteúdos, né, conversando com o estudante, ok. Mas o mais importante é eu educar de por que aquilo é importante. De por que é importante passar mais tempo conversando com o outro. De por que é importante passar tempo em casa. Porque aí isso vai me levar com que ele não fique na tela em casa também. Com que ele entenda que é importante descer e brincar com o colega. E aí, quando a gente fala assim, não, mas a gente brincava nas ruas. E aí você tem uma lógica de que as ruas não estão seguras. Claro. Você não tem mais segurança na rua. Mas ele tá seguro? Ele tá seguro, mas aí em casa na rede também ele não tá seguro. Então veja que a questão é muito mais ampla. Se a gente tiver uma educação, uma formação para lidar com tudo isso, vai ser mais eficaz você simplesmente tirar o aparelho. Claro. Porque você tira o aparelho, na hora que ele pegar o aparelho, ele não tem educação. E educação, não estou falando de escolarização, né? É essa formação, essa compreensão para lidar com isso. Por isso que é fundamental, quando a gente está discutindo reduzir o uso de celular ou proibir o uso de celular A gente está falando do celular, mas é o tablet, é qualquer artefato tecnológico que a gente tem ali. Fazer isso, eu fazer a educação para isso. E a educação com os pais, com os professores, com os estudantes, com todo mundo. Essa é uma tarefa nossa enquanto sociedade. Essa não é uma tarefa só da escola. Eu lembro que quando a lei saiu, as pessoas falaram muito sobre como era que as escolas iam impedir que os estudantes estivessem com celular. Só que para mim, uma grande responsabilidade que foi dada para a escola não foi simplesmente dizer, porque o celular você tira. A lei disse que a escola tinha a incumbência de lidar com as consequências físicas e psicológicas do uso de tela. Isso é uma responsabilidade gigante que você não joga isso nos braços da escola, a não ser que a escola vai lidar com isso na perspectiva da formação, da educação para isso. Mas quem tem que lidar com essas consequências, eu tenho que trabalhar de forma intersetorial, né, de entender que a gente precisa da área da saúde, da área da assistência, para trabalhar, para lidar com essas consequências, e a escola entra muito no sentido de pensar uma educação preventiva
para essas questões, né? A gente deixou de lado a questão de lidar com as consequências e focou muito no fato da escola ter que tirar o aparelho das mãos das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Se você tira no horário da escola e não faz uma formação crítica, ele vai chegar em casa, ele vai estar à noite, vai estar no final de semana, vai estar acessando o que não deve, se a família não estiver junto. A gente viu crianças morrendo aí, inclusive, nessa questão das redes. Então, no fundo, aquilo que a gente começou brincando, que a educação é a única saída, a gente volta para isso. É isso. Perfeito. O resumo é esse. É isso, é. A educação é a saída, exatamente. Bom. E aprender a usar, né, de forma segura. O que aprender te a usar, exatamente. Aprender a usar de forma segura, crítica. Não é só português e matemática, não. simplesmente, exatamente. né? Saber se proteger nesse meio digital mesmo, Sim. né? E tem que ensinar. É isso. Professora Catarina de Almeida Santos, quero lhe agradecer. É um prazer, a gente conversou aqui, até estourou nosso tempo aqui, mas está tudo certo. Eu sou conversadeira, entendi. Não, mas a gente fala. Mas a gente gosta, o espaço é justamente para isso, que normalmente no programa da TV a gente tem tudo muito curtinho. Aqui a gente tem espaço para alongar mais a conversa. Quero lhe agradecer mais uma vez, muito obrigado, viu? E até a próxima. Valeu. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, sobretudo para debater educação, né, que é a minha paixão, mas é o meu trabalho, é tudo que... Eu acredito muito na educação, né? Não essa educação desenhada, romantizada, né, mas essa educação que forma gente, que olha para a gente como gente forma gente. Então, sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Tá Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer foi nosso, Catarina. Obrigada. Sextou, né? Sextou. Gente, quero mandar um abraço para você que está assistindo mais uma edição da nossa conversa aqui. E se você está em contato com a gente, você está em contato com alguma das emissoras, dezenas e dezenas de emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. Um abraço para todas elas, para todos vocês e até a próxima. Obrigada tchau, tchau. pela sua companhia. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.